dentro de uma mesma espécie é necessária a competição, como ocorre com tanta frequência dentro da espécie humana? Mantendo o dinheiro parado, eu faço com que haja menos recursos em circulação no mercado, fazendo com que as pessoas se lancem à competição pelos poucos recursos disponíveis. Nós construímos dentro de nós a automotivação em relação à evolução, o desejo de evoluir constantemente sem precisar competir com as outras pessoas. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a competição, essa característica tão marcante na vida e sociedade. Além disso, eu vou falar também sobre a cooperação e sobre como podemos construir uma forma de viver e de conviver que seja mais harmoniosa, que possa promover a evolução, tanto individual quanto coletivamente, sem a necessidade da competição predatória. Inicialmente, eu considero importante reconhecer que ambas se encontram presentes na natureza e na nossa vida, dependendo das circunstâncias. Quando os organismos percebem como sendo necessária a competição, eles acabam competindo uns com os outros. Por outro lado, quando os seres vivos percebem como mais favorável a cooperação, eles acabam cooperando entre si. Um exemplo disso é de um profissional liberal no início da sua carreira. Por não ter ainda uma clientela sólida, é muito comum que ele perceba a necessidade de competir com outros profissionais da mesma área. Contudo, à medida que ele vai evoluindo, crescendo na carreira, construindo uma clientela, ele percebe gradativamente a desnecessidade de competir com outros profissionais. E ele acaba cooperando mais com outras pessoas, inclusive com profissionais da mesma área. Diante desse cenário, eu pretendo falar no vídeo de hoje sobre alguns fatores que atrapalham a superação da competição desnecessária. E eu pretendo falar também sobre como podemos favorecer esse processo de superação da competição que é desnecessária, construindo um ambiente social em que haja mais cooperação do que competição. Em um mundo hostil, com recursos escassos, é compreensível que as espécies se lancem à competição umas com as outras. Além disso, a existência de uma cadeia alimentar composta por predadores e presas reforça ainda mais a competição na natureza. Charles Darwin construiu sua teoria evolucionista focando na competição, chegando a afirmar que os organismos viviam fadados a uma perpétua luta pela sobrevivência. Por outro lado, Jean-Baptiste Lamarck construiu sua teoria evolucionista antes de Darwin e afirmava que a evolução se baseia na interação cooperativa entre os organismos e o meio ambiente. Por uma série de fatores históricos, a teoria de Darwin acabou se tornando mais famosa, prevalecendo historicamente. Contudo, é importante que a gente refina o nosso olhar. E por mais que reconheçamos as contribuições de Darwin, é importante que a gente perceba os exageros da sua teoria. Por mais que entre espécies diferentes ocorra uma oscilação entre competição e cooperação, é fundamental que a gente reflita. Será que dentro de uma mesma espécie é necessária a competição, como ocorre com tanta frequência dentro da espécie humana? Os seres humanos oscilam entre a competição e a cooperação. Contudo, a nossa evolução faz com que a gente perceba gradativamente os malefícios e a desnecessidade da competição entre nós. Além disso, a evolução nos leva a perceber também os benefícios da cooperação,
como fica muito evidente na dinâmica da divisão social do trabalho, segundo a qual o trabalho de todas as pessoas em cooperação faz com que as necessidades de todos sejam atendidas. E diante disso, vocês podem me perguntar: Daniel, quais fatores contribuem para a manutenção da competição desnecessária entre nós? Eu listei 6 fatores que eu considero os principais. O primeiro deles é a não superação do egocentrismo. Nós precisamos romper o casulo do egoísmo, que faz com que a gente se auto-perceba mais importante que as outras pessoas. Na medida em que nós desenvolvermos uma consciência coletiva que promova o equilíbrio entre individualidade e coletividade, nós perceberemos que, cuidando paralelamente do individual e do coletivo, todos nós sairemos ganhando ao final. O segundo fator refere-se à educação formal e diz respeito ao sistema de avaliação centrado nas notas numéricas. Avaliar os alunos, dando a eles uma nota numérica, faz com que eles se identifiquem com essas notas e acaba estimulando a comparação e a competitividade entre os alunos, gerando até mesmo hostilidade entre eles. É importante que a gente perceba que, na medida em que somos submetidos a esse sistema de competição durante longos anos, esse sistema acaba provocando marcas profundas no nosso psiquismo, fazendo com que a gente se torne competitivo, ainda que inconscientemente. A terceira causa refere-se à falta de conscientização sobre o impulso de dominação que nos caracteriza, sobre o desejo de estarmos acima das outras pessoas e de fazer prevalecer o nosso desejo sobre elas. A propósito, o que faz uma empresa grande e consolidada no mercado a desejar enfraquecer as outras empresas do setor para dominar o mercado? Esse impulso de dominação acaba gerando uma reciprocidade tóxica, fazendo com que todas as empresas acabem se defendendo do impulso de dominação umas das outras, tornando o ambiente econômico um verdadeiro campo de batalha. O quarto fator refere-se à falta de conscientização quanto aos malefícios do materialismo e do consumismo. Na medida em que nós desejamos acumular, consumir cada vez mais bens materiais, esse desejo de consumo ou de acumulação acaba gerando uma disputa maior por recursos financeiros, provocando uma competição desnecessária. O quinto fator refere-se à cultura de ostentação do sucesso, que está ainda mais em evidência atualmente com as redes sociais. Essa cultura estimula a competição por tudo, por dinheiro, por mercado, por fama, por sucesso e até mesmo por seguidores nas redes sociais. O sexto fator refere-se na falta de educação financeira individual e coletiva, que leva à idolatria ao dinheiro, à emulação pecuniária. Tal como eu falei no vídeo sobre prosperidade financeira individual e coletiva, na medida em que eu desejo acumular mais e mais dinheiro na minha conta bancária, eu acabo provocando um desequilíbrio na economia, retirando do dinheiro a sua função social. O problema não é necessariamente ganhar muito dinheiro, mas sim empregá-lo de forma egoísta, retirando da circulação na economia produtiva. Na medida em que eu gero escassez na economia, mantendo o dinheiro parado, eu faço com que haja menos recursos em circulação no mercado. Assim agindo, eu acabo provocando menos dinamismo na economia, menos geração de empregos, menos arrecadação de impostos para se investir na educação. Com menos recursos disponíveis no tecido social, eu acabo gerando desnecessariamente um ambiente social de escassez, fazendo com que as pessoas se lancem à competição pelos poucos recursos disponíveis. Portanto, na minha visão, esse fator é um dos principais
que leva a um círculo vicioso de competição desnecessária. E diante disso, vocês podem me perguntar: Daniel, o que você propõe para que possamos alterar esse cenário? Eu listei 9 dicas que podem nos ajudar a superar gradativamente o círculo vicioso da competição desnecessária. Mas eu adianto que essas mudanças precisam se operar inicialmente dentro de cada um de nós. A primeira proposta consiste na necessidade de dialogarmos cada vez mais sobre os malefícios que o egocentrismo provoca na vida social. Na medida em que nós conversarmos mais sobre os males que o egoísmo provoca, nós construiremos gradativamente uma subjetividade de maior responsabilidade e consciência coletiva, uma subjetividade mais propensa à cooperação. A segunda proposta refere-se à necessidade de substituição do sistema de avaliação centrado nas notas numéricas. Os educadores precisam refletir constantemente sobre a necessidade de substituição do sistema de avaliação dominante até então, por um sistema que, além de não provocar a comparação e a competição entre os alunos, acabe promovendo também a cooperação entre eles. Terceira proposta refere-se também à educação formal e consiste na necessidade de construção de ferramentas pedagógicas que estimulem o desenvolvimento da cooperação e do trabalho em equipe, fazendo com que os alunos percebam os benefícios da cooperação. A quarta proposta consiste na necessidade de dialogarmos cada vez mais sobre os malefícios provocados pelo materialismo e pelo consumismo, tanto nas nossas vidas individuais quanto na vida em sociedade. Na medida em que as pessoas se conscientizarem sobre os malefícios do consumismo, elas deixarão de disputar pelos recursos materiais, tornando a competição cada vez menos frequente. A quinta proposta refere-se à necessidade de conscientização sobre os malefícios provocados pelo impulso de dominação, que transforma a sociedade numa grande arena de batalha. Na medida em que nós nos conscientizarmos sobre os males provocados pelo desejo de vencer as outras pessoas, de fazer prevalecer sobre elas os nossos desejos, nós perceberemos que poderemos construir um ambiente social de muito menos disputas, onde teremos muito mais condições de conviver em paz. A sexta proposta consiste na conscientização do quão nocivo e cansativo é a cultura de ostentação do sucesso. A propósito, a gente precisa redefinir o conceito de sucesso, porque por mais que sejam importantes o desenvolvimento pessoal e profissional, o sucesso existencial não precisa ser exposto de forma ostensiva às outras pessoas. A sétima proposta consiste no desenvolvimento da educação financeira, tanto individual quanto coletiva, de modo que as pessoas não se tornem escravas do dinheiro e aprendam a manejá-lo com sabedoria, de modo a promover o desenvolvimento não só individual, como também da coletividade, tornando a sociedade um ambiente menos hostil e menos competitivo. A oitava proposta consiste em substituir a regulação externa pela autorregulação no que se refere à evolução. Apesar da evolução ser algo necessário na nossa vida, nós não precisamos evoluir movidos pela comparação com as outras pessoas ou pelas pressões do ambiente externo. Na medida em que nós nos conscientizarmos de que evoluindo nós vivemos cada vez melhor e podemos servir a coletividade com mais qualidade, nós construímos dentro de nós a automotivação em relação à evolução, o desejo de evoluir constantemente sem precisar competir com as outras pessoas. E a nona proposta consiste no desenvolvimento da inteligência espiritual. Tal como o adulto deixa de disputar por um brinquedo que ele considerava importante quando era criança, o ser humano deixa de competir com as outras pessoas quando ele passa a não mais dar importância exagerada a elementos como dinheiro, bens materiais, fama, reconhecimento social.
ampliando a sua visão sobre a existência, o ser humano passa a dar importância a valores mais elevados na vida, passando assim a desejar evoluir em paz consigo mesmo e com os outros, e a cooperar com mais sabedoria com as outras pessoas. Então é isso, hoje eu fico por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que curtam ele e coloquem aqui nos comentários o que vocês acham sobre a cultura da competição. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.